mais um episódio do nosso X1 com Raoni. Hoje nós teremos um advogado tributarista, especialidade em contabilidade, com 15 anos de experiência, ou mais, viu? Porque ali vem de berço a experiência dele. Vocês vão ver quem é. Meu amigo é, com certeza, um dos renomes da discussão da reforma tributária nacional e que trouxe para Paraíba grandes eventos, vai falar sobre isso. Sócio fundador Mendonça, Crisanto e Castro Advogados. E eu queria saudar você, Felipe Crisanto, alegria recebê-lo aqui no X1. Um prazer estar aqui nesse podcast que vem crescendo absurdamente no meu meio. Todo mundo fala, tu vai para onde, Felipe? Vou para o X1 conversar com o Raoni. Eu estou muito feliz aqui e espero poder contribuir. Sua história começou na UFPB, não é isso? Graduação em Direito? Isso. Foi dar os primeiros passos na advocacia ali, você vai contar aí por que a escolha do direito, por que você abraçou a área tributária, e era bom você dizer assim, uma história marcante aí nessa área do direito aí, que você abraçou com muita eficácia. Sempre me perguntam por que a advocacia. Eu não tenho uma resposta certa. Talvez pela minha formação familiar, de sempre estar querendo ali estar perto dos outros, ajudar os outros, e eu imaginei que sendo advogado eu poderia ajudar os outros. Logicamente que quando você vai ajudar os outros, você tem que se ajudar primeiro, né? Então eu descobri que eu tenho que trabalhar para colocar o pão dentro de casa para poder ajudar os outros. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Mas eu acho que a primeira história, tirando a minha adolescência ali, já começando da universidade, meu pai não tinha condições de pagar uma universidade privada. E a pressão para o filho mais velho, né? Tem que estudar, isso que eu posso lidar, eu estudo e etc. Eu passo no Unip. E quando eu passo no Unip, ele fala, Felipe, eu consigo pagar a matrícula, tu é do handebol, tu é bom aí, vamos ver se tu consegue uma bolsa, tal. E eu fiquei naquela, eu disse, cara, meu pai não vai conseguir pagar a primeira mensalidade. E antes de sair a primeira mensalidade, eu passo na Federal. E a minha alegria foi estupenda porque eu passei em último colocado. Eu acho que eu fiquei mais feliz do que ter passado em primeiro. Porque quando meu pai disse, Felipe, tu passou em último. Eu saí da sala e foi aquela comemoração, etc. E eu me identifiquei muito com o direito. Por incrível que pareça, não me identifiquei com o direito tributário ao longo da faculdade, me identifiquei com o direito do consumidor. E eu tive, e tenho ainda, um grande professor chamado Fernando Vasconcelos. E eu do handebol, acabei sendo convocado para jogar pela Unip, apesar de ser da Federal, para muitos jubes, né? Ou seja, talvez eu tivesse conseguido aquela bolsa lá. E o professor de consumidor disse, a gente tem que fazer um trabalho diferente em direito do consumidor. Pô, diferente? Todo mundo escreve sobre direito do consumidor, como é que a gente vai achar algo diferente? E aí eu encontrei no esporte um professor também, Ivan, que ele disse, Felipe, tem um livro de um juiz lá no Mato Grosso que ele fala sobre a responsabilidade do personal trainer. E aí eu consegui esse livro, eu li e fiz um artigo na universidade para o professor, intitulado Responsabilidade Civil das Academias de Ginástica por Ato do Personal Trainer. O professor adorou o artigo, disse, tem que ser seu TCC, foi meu TCC. Quando eu publiquei o TCC, ele disse, isso tem que virar um livro, virou um livro, e aí começou o Felipe Empreendedor. Eu sou filho de jornalista e de músico, você bem conhece. Não tenho ninguém empresário na área, muito menos da área jurídica. Eu disse, meu Deus, eu tenho que usar as armas que eu tenho. Minha mãe é jornalista, então ela tem muito contato. Não tinha a lei da LGPD ainda. Eu disse, mãe, manda os contatos dos jornalistas, os e-mails, etc. E aí, meu pai também conhece muita gente, etc. O pai, eu tenho que fazer um lançamento. Eu tenho um dinheirinho guardado aqui. Eu faço um lançamento, quando o pessoal comprar o livro, eu acho que eu consigo repor esse meu dinheiro, e etc. E pagar aí as impressões. E assim foi feito. Eu fiz esse evento, chamei quem eu podia, quem não podia. Faltou bebida, faltou comida, mas deu certo. O Felipe lançou o livro. Minha mãe chamou o jornalista, saiu nos jornais. E aí, Ruth Avelino foi. Eu não a conhecia. Ruth Avelino foi presidente da PBTU. Isso. E Ruth Avelino, 1 ano, 2 anos depois, ela foi chamada para ser presidente da PBTU. E ela procurou uma pessoa de confiança e ela, segundo ela disse, Felipe, eu não tinha naquela época ninguém de confiança. Então eu perguntei a alguns amigos, lembrei do seu livro, tem aquele menino do livro. E aí eu fui indicado e eu nunca tinha trabalhado na área pública administrativa. Foi um grande desafio. Então essa história, aí eu fui construindo meu nome e eu tenho muita felicidade. Olha só, um livro me levou a participar
do destravamento do polo turístico Cabo Branco aqui na Paraíba. Rapaz, então vou dar um parênteses aqui. Eu queria abraçar Ruth e Avelina, abraçar seu pai, sua mãe, claro, toda a sua casa, sua família, sua esposa, que é também do EJC, junto comigo. Vocês dois, uma história incrível, bacana, né? Filhos maravilhosos. Mas Ruth é uma pessoa extraordinária, amiga do meu pai já se encontra no céu, e Ruth identificou em você alguém que pudesse trazer para a atividade que ela ia exercer um trabalho de confiança. Então, uma decisão de Felipe, junto com os professores, de ter um livro. Primeiro escrever um artigo, depois... Rapaz, precisa virar um livro. Então, aquele professor ali já foi um pontapé, foi a mão de Deus, assim, ó, esse menino aí, e você empreendendo no lançamento de um livro com toda a sua estrutura, você traz uma marca já no início da sua trajetória fantástica. Eu escutei a vida inteira falar do Polo Turístico Cabo Branco, sou formado em turismo, e nunca vi sair do papel. Então, se ali teve o seu processo de participação, eu quero dar de público aqui os parabéns a você, toda a equipe que trabalhou nesse sentido. Hoje nós estamos enxergando a realidade do que vai ser João Pessoa daqui a 30, 40, 50 anos, por causa dessa decisão política mesmo, de destravar o polo turístico. E aí agora, já que a gente adentrou nessa realidade, eu queria que você colocasse aí, porque é um peso muito grande no desenvolvimento econômico e do turismo da Paraíba, que você fez parte, e eu queria agora que você, a cereja do bolo, conclua essa linda história de início de carreira, porque é fantástico aquilo que você contou já no início. Fique mais no podcast, agora você vai ver. Se ele contou no início tudo isso, imagine daqui para o fim. Em paralelo, eu queria até, depois você me lembrar também, de contar a história de como eu entro no tributário, né? O livro me levou para a PBTU, e na PBTU eu passei, acredito que 9 anos lá, 9, 10 anos, não lembro ao certo, mas a grande missão de Ruth era, Felipe, o governador disse que eu tinha que sair daqui e tinha que fazer andar o polo turístico. Eu nunca tinha atuado na área administrativa. Mas eu comecei a observar o que é que as gestões passadas tinham feito. Já tinham batido nos editais, a justiça disse, não, o edital é válido. Já tinham batido em vários pontos do processo em si. E a justiça não anulou nada. Então a gente tinha, em tese, algo válido, mas que não saía do papel. Então muitos empresários adquiriram os lotes, mas eles não construíram nada. E aí, logicamente, não foi só Felipe, todo um grupo com a procuradoria, com vários nomes de peso, mas eu era o chefe jurídico da PBTU, eu tinha que estar lá, a área estava na PBTU. Então eu peguei aqueles processos da década de 70, 80 e comecei a ler e entender e percebi, junto com toda a equipe, quando eu falo aqui, na minha pessoa, toda uma equipe que trabalhou para isso, a gente percebeu que se o edital é válido e os contratos são válidos, por que a gente não fazer cumprir os contratos? E lá no contrato tinha ônus para o Estado e ônus para os adquirentes. O Estado tinha que deixar a rede de esgoto, água, né, saneamento, energia elétrica e tal. E quando a gente foi observar lá, faltava o Estado realmente cumprir. Vamos cumprir. E aí eu tive a ideia de provocar o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ele estava sempre provocando a gente. E, às vezes, é difícil um conselheiro, é difícil uma pessoa que está ali dentro do tribunal ver as dificuldades efetivas que você encontra no dia a dia da gestão pública, principalmente quando você pega várias e várias gestões anteriores para você consertar aquilo, né? Então, eu disse, olha, tribunal, a gente quer resolver. A situação é essa e a gente queria um apoio do tribunal. E foi muito importante o Tribunal de Contas, porque depois que o Estado ele finalizou a infraestrutura, o Tribunal de Contas foi certificar. Com a certificação do Tribunal de Contas, a gente pôde dizer, nós finalizamos a parte do Estado. A partir de agora, vocês têm 3 anos para começarem a construir os empreendimentos. Antes disso, vocês têm que fazer umas transformações nas sociedades, nas empresas, etc., integralizar ações, etc. E a gente publicou um edital. Publicamos o edital, alguns vieram, passou-se os 3 anos, ninguém cumpriu, acharam que não ia dar em nada. Aí eu disse, agora a gente está respaldado, porque se forem para a justiça, o edital vale. A gente fez valer os contratos. A gente tem uma chancela aqui, né, que a gente fez a parte da gente. E aí nós fomos para
para a parte mais importante, que era justamente, teve uma medida provisória, depois vem uma lei, retirando a área do polo para a Cinep, depois vem um decreto e a gente também fez a questão da Assembleia retirar a área para a Cinep. E por que Cinep? Porque a Cinep já tem o desenvolvimento industrial na Paraíba, já tem um modelo super bacana. Tratou o turismo como E aí a gente tratou como uma indústria do turismo, logicamente. Teve Sim. participação do Cinep, de Procuradoria do Governo. Eu fui uma pecinha ali, mas eu tenho muito orgulho porque quando a gente está no público, a gente faz pelo público, né? Mas agora que eu saí, eu posso falar que eu fiz parte, né? e sou muito feliz mesmo com isso que está acontecendo agora, né, Rony? Bacana demais. Tá, não, eu fiquei já feliz na primeira pergunta. Vamos adiantar aqui. Você coordenou essa área, né? E depois focou no tributário empresarial. Isso foi em quando? Mais ou menos 2000 e... Foi tudo paralelo. Paralelo? Paralelo. Quando eu entro no escritório de advocacia ainda estagiário, eu percebi que ali eles não tinham tributário, mas eles atuavam empresarial. Escritório do saudoso Luiz Augusto Crispim, com André Cabral, Felipe Ribeiro, Sim. Lula Crispim também, então eu era estagiário lá. E aí eu joguei uma cimentinha, eu disse, vocês não têm tributário aqui. Será se eu não poderia fazer uma especialização para somar? E eles adotaram isso, eu fui fazer uma especialização todo final de semana em Recife. E eles disseram, Felipe, a gente paga metade, a outra metade é sua. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu sabia que tinha uma prova lá, que se você tirasse primeiro, segundo ou terceiro, você tinha desconto nas mensalidades. Todos os semestres eu fiz essa prova. Eu ficava em primeiro, em segundo e terceiro, e eu segurava ali, eu conseguia minha especialização. 2 anos nessa especialização. Só que quem era Felipe? Tributarista? Sem conhecer empresário? Então, quando a gente usa as armas que tem, e aí minha mãe é jornalista, eu gosto de escrever, eu comecei a fazer uns artigos, minha mãe passou os e-mails dos jornalistas, o que é IPTU, o que é o IPVA, numa linguagem que o povo entendesse. E eu, de 15 dias eu fazia, e eu lembro como se fosse hoje que o Hotmail tinha uma limitação de enviar e-mails. 50, né? Era um negócio desse, assim, eu sei que eu passava 3 dias enviando e-mails depois que eu fazia. E fiz isso com frequência, habitualidade. Até um dia que a CBN liga para mim, faz, Felipe, você quer falar, não lembra a temática. A gente viu um artigo seu, eu gostei que você viesse na CBN. Eu disse, cara, uma CBN. Né? Aí fiquei com aquilo e todo mundo fala, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, tá com medo, vai preparado. Porque o medo é a cereja do bolo. Você tá preparado e o medo vai fazer tu falar, etc. Fui pra CBN. Há 10 anos eu sou colunista da coluna Imposto de Renda na CBN Paraíba. Bacana. Ou seja, fui através da escrita, criando meu nome, dizendo que era tributarista, me especializando, e as coisas aos poucos foram chegando. Qual foi o maior obstáculo que você superou aí? Nessa área foi justamente não ter um background, não ter ninguém que desse a mão. Então, quando você chega no mercado, sem ter qualquer experiência de mercado, e ser novo também, o pessoal olha de uma maneira diferente. E na Paraíba, e é o que eu tento fazer isso demais, às vezes a nossa classe, nem todos, né, isso acontece em todas as classes, elas não abrem espaço para quem está chegando, quem é novo e etc. E eu senti muita dificuldade nisso, né, porque tributário, para falar em tributário, você só falava em alguns nomes na Paraíba, é uma área mais restrita. Sim. E eu fui quebrando isso, e fui quebrando quando eu entendi também tudo. Cara, tentar entender sozinho é complicado. Eu comecei a entender, eu disse, caramba, quem é que é o coração da empresa? No meu ponto de vista, é o contador. Então, muitos tributaristas lá atrás, hoje em dia não, mas existia uma confusão, um orgulho besta entre contador e advogado. Eu disse, não pode existir. A gente trabalha em conjunto, a gente tem que seguir uma linha. E aí fui fazer uma especialização em contabilidade. Depois que eu acabei a especialização em tributário, eu disse, eu tenho que fazer amizade com o contador, mas não aquela amizade interesseira. Eu tenho que estar ali, mostrar que eu sou útil para eles, eles também para mim. E a partir daí, naturalmente, eu fui fazendo muito relacionamento com o contador. E os contadores, aí eu quero dizer que eu sou super, imensamente grato à classe contábil. Eu só sou quem eu sou por causa da classe contábil na área tributária. E é por isso que eu quero entregar cada vez mais, inclusive com um evento que eu estou para mais uma vez fazer. Pois anuncia aí seu evento, pode anunciar. É o Congresso Empresarial Tributário e Contábil da Paraíba. Surgiu no ano passado, quando eu fui escolhido pela Associação dos Conselheiros do CARF para fazer o ACONCARF itinerante aqui. Sou muito grato também, o pessoal confiou em mim. Então a gente fez um evento de um dia no Tribunal de Contas para 420 pessoas, lotamos, e o meu sonho se concretizou.
quando eu disse para alguns amigos que eu disse, eu quero um dia juntar contadores e advogados num evento só, que a gente possa entregar para contadores e advogados, e aquilo aconteceu no ano passado, eu disse, é a minha missão manter esse evento. E ele cresceu. Esse ano serão 2 dias, dia 2 e 3 de outubro, também no Tribunal de Contas. Já temos... E aí eu não sabia que ia ter essa repercussão, Raoni, de patrocinadores de empresas, sem citar nomes aqui, Sim. chegando junto e dizendo, Eu quero participar. Felipe, eu quero participar. Felipe, eu quero te ajudar. Porque no início, eu sei quanto foi o evento no primeiro ano, e eu fiz assim, ó, deu certo, empatei. Esse ano, quando eu disse, não, vou fazer 2 dias sem pensar direito, quando eu fui fazer as contas, eu disse, não tem como voltar mais atrás. E agora, para arrumar esse dinheiro? E o pessoal chegando, o pessoal entendendo que está no momento de reforma tributária, os contadores entendendo que precisam entender a lei, a parte jurídica da coisa, e os advogados também tendo que entender a parte de cálculo de novos tributos, etc. Então, assim, eu sou super realizado com isso, estou na batalha ainda. Falta um mês, a gente já conseguiu 60% das inscrições. Bacana. E quero lotar novamente e convido vocês. Bacana. Qual o conselho que você daria? Você tocou aí num ponto interessante, que é o início de toda a jornada advocatícia, o jovem advogado. Para esses que são jovens advogados, que querem atuar na área, como é que você, pela sua experiência, o que é que você diria assim, número 1, faça isso? Acho que a gente sempre fala, né? Quem não é visto não é lembrado, isso é verdade. E agora com redes sociais, quem não é visto não é lembrado. Só que tem um pequeno detalhe. As pessoas têm que se preparar, Raoni. Eles têm que realmente estudar para ter conteúdo. Porque o que eu estou vendo muito hoje, não generalizando, mas tem pessoas que querem aparecer nas redes sociais, querem se mostrar, mas estão só fazendo uma máscara, decorando aquilo para falar. Então elas têm que... Eu disse aqui, eu fiz uma especialização em tributário, fiz uma especialização em contabilidade. Hoje tem muita facilidade. Você dá aula também? Eu sou professor hoje em dia, coordeno uma pós-nacional. Foi através dos contadores também. Comecei a dar aula para contadores, me notaram uma pós de nível nacional. Eu disse, não, você vai ser coordenador. Eu disse, eu? Felipe da Paraíba, como é que eu vou fazer isso? Network. E essa pós só deu certo por causa disso. Eu disse aqui, fui fazer uma especialização em Recife, fiz network lá, eu tenho amigos até hoje, verdadeiros, que me abriram portas. Quem troca uma ideiazinha com o tributário com você e gosta muito de você também é Daniel Moura, né? Isso, um amigão. Eu chamo vulgo Popota. Popota. Também um mais recente, advogado, Felipe também, que é da Casa Monsenhor Catão. Uhum. Felipe também é um abraço, Felipe. Filipão. E o escritório, me diga aí, como é que você cresceu nesse foco aí, de montar os seus sócios? Eu trouxe um dos seus sócios aqui, é o triatleta, Mendonça. Mendonção, a falar na área de esporte. Os 3 fazem esporte lá. Como é que surgiu a ideia de fundar aí esse escritório? Primeiro que a gente estudou junto no Marista, né, lá atrás. Bacana. E Mendonça, quando começou, aí ele foi para o Unip, eu fui para a Federal. Quando ele começou, ele sempre ficava no meu ouvido. Crisanta, a gente tem que ser sócio, Crisanta, a gente tem que ser sócio e tal. Até que chegou um momento no escritório que eu tava, que eu tive que fazer uma escolha. E aí Mendonça disse, não, é a hora da gente se juntar, pô, vem. Eu disse, bora. Só que a gente vai começar como? Aí 2 coisas aconteceram, né? Não digo que é sorte não, acho que você tem que estar preparado e entender o momento. Teve uma ação, Raoni, não sei se você vai lembrar, chamada TACTEC, era uma danada de umas tarifas que tinha nos financiamentos de veículos. Então, quando a gente olhava para a rua, tanto de veículo que tinha, eu ia para uma festa, eu já perguntava se era financiado, né? Ninguém comprava visto o veículo. Aí tem essas tarifas. Então, eu comecei a correr muito atrás de clientes, e aí de todos os níveis sociais, né? Todo mundo tinha um carro financiado. E aí comecei atrás desses clientes. E essas ações, naturalmente, começaram a dar certo. Em paralelo, eu disse, Mendonça, eu tenho a intenção de advogar para empresas. A experiência que eu tive no escritório que eu fui estagiário, que eu trabalhei, foi muito legal. E aí eu posso ir para essa área empresarial tributária e você vai para a área trabalhista que pega as broncas da empresa. Eles, beleza, como é que a gente vai começar? Tinha cheque. E nesse escritório que eu trabalhava, eu era coordenador de uma área de cheques lá, de cobrança de cheque. Aí eu disse, eu vou bater na porta do supermercado. Eu comecei a bater na porta do supermercado, tal, dizendo que cobrava os cheques, estavam começando a digitalizar já. Aí a gente, não preciso nem ficar com seus cheques, eu quero só digitalizado. Porque eu dou entrada digitalizado, e aí vai dando certo. E se eu tiver sucesso, eu tenho uma porcentagem. E aí um cara lá do Valentina, que inclusive ele marcou uma reunião comigo hoje,
né? Lá em 2009, esse cara, gostei de você, garoto. Eu vou passar um cheque aqui, ó, já cobraram, ó, um bocado de cheque aqui, ninguém conseguiu. Ele me deu um bocado de cheque mesmo, mais um eu consegui recuperar para ele. Aí entrei com ataque tech da esposa dele, dele, de um irmão e etc. E Deu acabou resultado. que deu resultado. Esse cara me apresenta para uma rede de supermercados, que hoje é uma das maiores redes de supermercados, assim, vamos pensar assim, em mini mercados de bairro, que eles cresceram, tem alguns que são grandes, para não estar falando o nome de ninguém aqui, sim. mas eles acabaram que o grupo em si são os maiores arrecadadores de ICMS do estado da Paraíba. Mas era bem pequenininho na época e ele disse, nossa associação está precisando do advogado. E eu fui lá. Quando eu disse o preço, nem barganhar para menos, nem para mais, está contratada. Aí eu saí e disse, Mendonça, eu acho que a gente deu uma errada assim no preço, porque um dono do supermercado não pedir desconto nem nada, foi porque a gente botou muito barato, meu irmão. E de fato a gente tinha oferecido um valor muito barato, mas por falta de noção de mercado. Mas isso começou a abrir portas. Tributário, estava lá dizendo que era tributarista, fazendo especialização, não tinha nenhuma causa, mas eu dizia que era, estava estudando. Teve um problema do primeiro supermercado, fui procurar o nosso escritório. E aí as coisas começaram a acontecer, o trabalhista e tal. Depois eu entendi que eu poderia entrar em outros nichos através de palestras. Eu comecei a ligar e oferecer palestras gratuitas para outras associações de supermercados. Hoje eu advogo Paraíba, Rio Grande do Norte, para quase 10 associações de supermercados. Isso, você tem sede do escritório João Pessoa? João Pessoa e Natal. Caramba. E a gente advoga para muitos supermercados por causa de um cheque que eu consegui cobrar para um presidente que eu nem sabia que era presidente de uma associação de supermercado. E depois eu comecei a palestrar, palestrando, levando conteúdo, Raoni. Levando conteúdo, até o ponto que as pessoas dizem, não, tem aquele cara que fala sobre isso. Aí começa a chegar. A fazer tudo o link. É constância, exatamente. Ou seja na rede social, seja na vida privada, seja na vida pública, seja na vida constância na atuação de informação, de tudo. Então, você ainda tem atuação em São Paulo, Brasília, por causa que a demanda, né, STJ, enfim, você não para, né, nessas demandas aí. São Paulo, porque é o centro econômico do mundo, a maioria das situações se apresentam por lá. É assim que você vê a equipe crescendo cada vez mais? Um grande desafio também foi sair do operacional. Você falou em crescimento agora. Eu tive que sair do operacional, treinar a equipe entender que nós somos um time, para que eu pudesse estar fora, fazendo captação, prospectando, correndo atrás, palestrando. Casou com o fato de eu coordenar a pós, casou com o fato de que, ao longo da pandemia, um pouco antes, eu também fui da Comissão Nacional do Direito Tributário, e isso eu fiz muito relacionamento lá, e para divulgar a pós, eu conversei com todos que eu fiz relacionamento, e eu consegui abrir portas em vários estados, e sair palestrando por todos os estados. Então eu disse, eu tenho que sair do escritório, eu tenho que deixar um negócio redondo, eu tenho que estar lá também presente. Então esse foi o desafio mais recente da minha carreira, foi ser o nome do escritório, conversar com os empresários, não perder conteúdo, estar sempre estudando e ser o estratégico. E treinar pessoas para que essas pessoas elas operacionalizem de uma maneira como se fosse eu operacionalizando. Eu sou muito grato pela minha equipe por a gente hoje estar conseguindo fazer isso. Mas foi um desapego que eu chegava no escritório e disse, meu Deus, eu não estou sendo produtivo. Ao nível você chegava, tinha peça para fazer, tinha um negócio tudinho. Aí quando você chega, fala, eu tenho que ter outras ideias, eu tenho que prospectar cliente, eu tenho que ter ideia de fazer o escritório crescer. Toda mudança é difícil. Imagina. Toda mudança é difícil. E você que botou a mão na massa, né? Você foi lá, escreveu o livro, fez o próprio lançamento. Você foi lá, foi destravar o negócio, você fez a própria escrita, né? Ou seja, na CBN você mandava os artigos para Deus e o mundo durante um tempo quinzenal. Tudo isso foi você cavando ali o seu próprio espaço. Agora, um assunto que é do tema do momento, é o tema do seu congresso também, que é a reforma tributária, né? Ela está em vigor. Fiz uma pergunta em off aqui a você e vai vingar mesmo. Vai dar certo mesmo esse negócio. Tal do IVA é realidade? Começa quando? Como é que a gente vai sentir essa transformação? Como é que você enxerga essa oportunidade também? Fala um pouquinho aí do que vai ser o seu congresso, mas oportunamente a população quer saber. Sim, a reforma tributária, como é que vai ser daqui por diante? Isso. Eu acho que eu só vou falar um ponto do congresso. Lá a gente vai falar sobre os impactos reais da reforma tributária para o mercado,
para a atuação dos advogados e dos contadores. E aí eu convido o pessoal a ver a programação para ver que os temas estão assim imperdíveis e a gente entrega realmente. E o mais importante é falar da reforma. Eu acredito que eu estou numa missão, Raoni, de fazer com que as pessoas entendam que é realidade. Porque no Brasil, e quando eu disse no off que sua pergunta foi importante, foi porque no Brasil tem muito aquilo, né? Essa lei vai pegar? A lei já foi modificada, na verdade, a Constituição. E já tem uma lei em vigor que vai começar a vigorar em 2026 já. A transição já começa em 2026. E o que mudou, Felipe? Eu sou leigo, eu só pago ISS aqui, tem os outros tributos, estão falando que vai mudar uma reforma do consumo, mas está tendo uma confusão lá no Congresso sobre a renda também. Calma, por partes. A reforma tende a ser ampla, mas essa reforma que foi aprovada é a reforma do consumo. Nós temos o ISS, que é municipal, para quem presta serviço, paga o imposto para a prefeitura. Nós temos o ICMS, que é estadual, circulação de mercadorias. Vamos pensar no supermercado. Sim. Eu vendo mercadorias. ICMS é estadual. Nós temos o PIS e COFINS, que são tributos federais que incidem sobre o faturamento. E nós temos o IPI. O IPI é o único que não vai sumir, ele só vai adormecer. A alíquota dele vai ser a zero ali e vai surgir o imposto seletivo, em tese em substituição ao IPI. Minha preocupação é porque o Brasil é Brasil. Daqui a pouco o Congresso, não, vamos ressuscitar o IPI, ele vai estar lá na Constituição. Né? Mas, para ficar claro, vamos substituir 5 tributos sobre o consumo por, em tese, 1. Por que em tese 1? Porque diferente dos Estados Unidos, da Europa, que tem o IVA, e aí quem já teve a oportunidade de ir lá, você vai comprar esse copo. 2 euros. Quando você vai lá no caixa, você vai pagar 2,20 porque tem o tributo. É um tributo totalmente por fora da composição do preço. Aqui no Brasil, não. Aqui é tudo por dentro. É o ICMS por dentro, o ISS por dentro, o PIS e COFINS por dentro. Você não sabe nem quanto é que está pagando de tributo ali, né? Então, esse IVA brasileiro, a gente está chamando de IVA dual. Por quê? Porque dentro do IVA brasileiro, vai ter a parte que compete aos estados e municípios e a parte que compete à União. Para a gente consumidor, a gente só vai ter que saber o seguinte, que a alíquota, em tese, vai ser 28%. Aí tem alguns setores que vão ter uma alíquota reduzida. Tem várias exceções também na lei. Acaba começando a ficar complexo por isso. Mas para o consumidor que está comprando este copo aqui, ele está pagando 28%. Mas ele vai ter esse mesmo sentimento de que, vamos lá, é R$10 o copo e eu vou pagar R$2,80 de imposto. Eu vou pagar R$12,80 por esse copo. Vai ser assim ou vai continuar sendo embutido? Vai ser assim, por fora. Por fora. Por fora. O que eu quero só explicar o detalhe, porque o IVA brasileiro é diferente. Porque quando começou vamos juntar os tributos federais, municipais e estaduais num só, os municípios e estados disseram, epa, a União vai arrecadar sozinha. Cadê minha autonomia? Quem não tem dinheiro não tem autonomia. Aí começou uma briga. E, juridicamente falando, o pacto federativo e etc, etc. Aí começou essa briga, aí criaram o IVA dual no Brasil. Dentro dos 28%, tem a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que substitui PIS, COFINS e o IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS e o ISS. Eles se acoplam a uma arrecadação, depois há um comitê gestor para o IBS e há a Receita Federal para a CBS, que depois esse dinheiro vai para a União e aqui vai ser dividido entre estados e municípios. Vamos ter um comitê gestor, é um conselhão com representantes dos estados e municípios. Mas isso é muito mais uma questão de direito financeiro do que o que realmente vale para no dia a dia. Bacana. A reforma ela impacta o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, que são os regimes de tributação. Como, Felipe? Vai ter uma história de um split payment. Isso acaba? Não, os regimes continuam, mas vai ter um impacto para eles. Porque, tecnicamente falando, a gente vai falar de uma não cumulatividade. O que danado é isso? Então, se eu estou comprando este copo e eu paguei os R$2,80 de tributo, na hora que eu estou pagando a indústria ali, vai entrar R$10 na conta da indústria e os R$2,80 já vai aqui para uma caixinha das almas, que eu estou dizendo, da Receita Federal. Já vai ser recolhido para cá. Não vou falar comitê gestor, nem Receita Federal. R$2,80 veio para cá. Eu não comprei e vou ter que vender? Quando eu vender, vai ter o tributo aqui. Então, vamos supor que eu botei meus custos, o lucro e etc. Vendi
por R$ 20, eu terei quanto? R$ 5,60 para pagar de tributo. Só que não já foi recolhido aqui R$ 2,80, aí vai ter o débito crédito. Na verdade, eu só vou pagar R$ 2,80. Ou seja, é a não cumulatividade, para você não pagar tributo sobre tributo. Hoje se paga tributo sobre tributo. Qual é a grande dificuldade primeira que eu pontuo aqui para os empresários? Eles vão ter que trabalhar com valor líquido. Porque vai entrar o valor líquido. Não vai entrar aqueles R$ 20 mais os 5,60. Vai entrar só os R$ 20. E isso vai bater no caixa das empresas. Né? Então, o caixa vai ter uma nova cultura por causa desse split payment. Felipe, quando é que começa isso? Boa pergunta, você mesmo responda. Começa já em 2026, em teste, com uma partezinha do IVA, que é a parte referente à União, da CBS. Em 2027, já some PIS e COFINS e já começa a CBS. ICMS e ISS, eles vão vivendo ali. É como se fosse o seguinte, um exemplo, ISS não é 5%? Aí vamos supor que em 2028 comece a cair para 4%, depois cai para 3%, e aí o IBS vem aumentando. Ele sai de 2, vai para 3, tal. É a mesma coisa o ICMS. As alíquotas vão reduzindo e o IBS vai subindo até um ponto, em 2033, que vai existir só o IVA mesmo, que é a junção da CBS com o IBS. Interessante. Me diga uma coisa, no direito tributário, quando você olha assim para o futuro, como é que você vê o impacto no setor? Como é que a gente pode minimizar esse impacto, né? Qual é a sua visão? E também aproveitando, qual o livro que representa para você o de cabeceira na área do direito tributário? Tá. Essa pergunta é até difícil agora, porque a gente está eu posso dizer que nós estamos na produção dos novos livros relativos à reforma tributária, né? O seu vai sair aí também? Vou ter o lançamento do livro meu, dia 2 e 3, já é a segunda edição, Tese Contemporânea de Recuperação de Créditos Tributários, e aí eu toco um pouquinho na reforma tributária. É um livro voltado para profissionais da área contábil, da área jurídica, de oportunidade de mercado. Logicamente que eu não diria a ele, diria que ele é a minha referência, que ele é meu livro, né? A minha referência. Sim. Eu tenho o professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Roque Carrasa, na área jurídica, que eles trazem toda a teoria jurídica, eles falam sobre o sistema tributário nacional, e é muito importante hoje, quem está entrando na área, entender como é o sistema atual e como será, porque a gente vai estar no período de transição. Aí você pergunta, a sua pergunta, Felipe, vai ter impacto? Vai ter impacto para os empresários, vai ter impacto para os contadores e para os advogados, vai ter trabalho para contador, trabalho para advogado e impacto para empresário. Simples Nacional, por exemplo, Raoni. Tu acredita que quem é empresário do Simples Nacional, ele está preocupado com a faixa de faturamento dele e a alíquota sobre a faixa de faturamento? Eita, eu saio ou não saio do Simples, está sendo vantajoso, não está sendo vantajoso? Agora ele vai ter outro tipo de preocupação. Porque, Raoni, as empresas, elas vão entregar crédito. Como assim? Quando eu contrato um prestador de serviço, ou eu adquiro uma mercadoria, pelo instituto que eu falei da não cumulatividade, a empresa vai olhar o preço líquido, mas vai olhar quanto está adquirindo de crédito. Para quando ela for vender, que for pagar o tributo, abater. Deu para entender? Entendi. A empresa do Simples vai entregar assim, ó, um tiquinho de nada de crédito. Então, vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que aqui, o X1, uma empresa do lucro presumido. O lucro presumido é uma presunção que você... A lei diz assim, eu estimo que você tem lucro de tanto. Esse é o lucro presumido. Só que, vamos supor, né, que o X1 seja aqui uma prestadora de serviço. Supondo que seja uma prestadora de serviço. Do lucro presumido, ela paga PIS e COFINS, 3,65, não tem crédito. É 3,65 sobre faturamento. Ela paga ISS sobre faturamento. Não tem crédito de ISS. Só que com a mudança da reforma, o ISS vai virar IBS, o PIS e COFINS vai virar CBS e vai ter o sistema de débito crédito. Aí essa empresa aqui, X1, prestadora de serviço, ela contratava uma empresa do Simples para ajeitar o ar-condicionado. Ela queria saber do preço. É um bom serviço e tem um preço bom. Agora ela vai olhar para a empresa do Simples e vai olhar para uma outra empresa prestadora de serviço do lucro presumido e vai dizer, peraí, o preço está bem pertinho, mas essa empresa do lucro presumido vai me dar crédito. Eu vou contratar a empresa do lucro presumido. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quem é do Simples, que vende para outras pessoas jurídicas, vai ter que começar a se planejar para saber se sai do Simples totalmente
ou fica no regime híbrido que a reforma trouxe. Parte no simples, parte fora do simples. Aí a parte fora do simples ele entrega crédito. Só que ele tem que ver se ele tem crédito atrás. Para receber. Para receber, porque senão ele aumenta muito aqui o custo operacional dele. Olha que interessante, aí o contador e o advogado. Trabalho. Não existia planejamento nesse sentido para o Simples Nacional. Tu vende para pessoa física, para pessoa jurídica? Será que não vale a pena tu estar no híbrido? Será que não vale a pena tu sair do Simples Nacional? É um estudo, Olha só, é um estudo. Olha o que abre. As mudanças abrem oportunidades. Bacana. Para a gente se encaminhar aqui para o final, qual o maior erro que você cometeu na advocacia e o que é que você aprendeu com ele? Que pergunta, Rony. Se você quiser colocar como um aprendizado, né? Se tem gente, não quero falar isso e a gente vai para a próxima pergunta. Não, eu pensando aqui de supetão, e aí eu vou tocar num ponto que você entende, é que muitas vezes eu olhava a política pelo lado negativo, né? Só que tem várias formas de fazer política. E eu talvez no meu início não tenha sido tão político como deveria ser. Não no sentido pejorativo da palavra, nem nada. No exercício do relacionamento com as pessoas. E eu fui intransigente em alguns momentos, e hoje, com o amadurecimento, eu vi que eu poderia ter deixado o orgulho de lado, eu poderia ter falado com aquela pessoa que eu não falei, eu poderia ter me relacionado, perdi aqui, mas depois eu ganho lá na frente. E aí eu acho que o meu erro foi, mas talvez nem tenha sido erro, foi amadurecer tardiamente para isso, ser político. Em vez de você ficar chateado com aquela pessoa, você entender que aquela pessoa tem as prioridades dela e talvez naquele momento você não fosse a prioridade daquela pessoa e a vida segue. Rapaz, eu acho que esse é um entendimento que quando eu fui diretor do Espaço Cultural, eu tinha 20 e poucos anos. E eu fui convidado justamente porque eu fiz um trabalho de TCC sobre o turismo da Paraíba. Aí meu trabalho de conclusão de curso me levou a ser diretor do Espaço Cultural. E eu acho que eu fui muito imaturo, igual você aí. Eu acho que eu fui muito intransigente em algumas ações minhas que me levaram. Que hoje eu olho assim e disse, rapaz, que besteira, né? O amadurecimento só vem com o tempo mesmo e a gente vai batendo essa cabeça. Uma dica de ouro para quem quer otimizar os tributos de forma legal. Bem, tem que procurar um advogado, bom contador, um advogado tributarista e se antecipar à reforma tributária. Não espera chegar, porque tem gente que tem um fluxo muito, muito rápido, intenso do caixa, e se ele não entender que ele vai ter dentro do caixa dele o preço líquido e que os tributos vão estar por fora, a precificação vai estar equivocada, e quando ele começar a entender isso daí, a concorrência vai ser tarde demais. Qual é o grande sonho para Mendonça, Crisanto e Castro nos próximos anos? Raoni, é fazer o trabalho que a gente vem fazendo com conteúdo para ser, pelo menos, uma referência nas pessoas quando pensar em empresarial, tributário, em um escritório que realmente resolve problemas e dá soluções. E não que fica oferecendo ação aqui, acolá e etc. Não, é um cara que eu tenho um problema, eu vou lá e vou procurar pelo menos uma luz. É isso que eu quero, é ajudar de uma maneira profissionalizada, logicamente, mas é um escritório que vai além da mercância em si, né? Um escritório que ajuda os empresários, né, nesse mundo tão complexo que é o Brasil. E para encerrar, já que a reforma tributária é o tema mais, vamos dizer assim, importante do momento e que você está lidando isso como nacionalmente, já como é que é professor dessa pós aí. Essas empresas pequenas que têm a grande dificuldade de ter uma grande estrutura, como é que a gente poderia criar através de uma associação, associativismo, como é que a gente poderia se unificar, como é que elas poderiam se mobilizar para entender melhor? Enfim, não dá para jogar na conta do contador, não dá para contratar um advogado especialista. Como é que você imagina unir-se com o Sindicato de Contabilidade, com o Conselho Regional de Contabilidade? Enfim, qual é a visão? Eu estou jogando até uma ideia, porque eu acredito que muitas pequenas empresas vão ter grandes dificuldades nessa ação futura. Me veio só um exemplo, tá? Eu falei de supermercados aqui, eu acho que esse exemplo as pessoas podem refletir com ele. Quando eu comecei a advogar para essas associações, eu não entendia porque os supermercados de bairro estavam se associando. Depois eu fui entender
estavam vindo esses hipermercados e invadindo as cidades. Hoje são os atacarejos, tá? Então imagina, o hipermercado, ele compra milhões no estoque. E aquele supermercado de bairro compra um valor menor. Ele não tinha poder de barganha para reduzir o preço. Então eles começaram a se associar e disseram, agora eu consigo comprar 1 milhão. A gente só compra, essa união de CNPJs aqui só compra você se você conseguir reduzir o preço tal. E eles começaram a disputar no mercado e eles não foram aniquilados por causa desse associativismo. Aí eu estou trazendo e pensando aqui nesse exemplo, eles começaram a contratar o advogado para a associação, começaram a trazer contadores e trocar experiência entre os contadores de cada CNPJ, começaram a trazer consultores em marketing, em precificação, para toda a associação. Então, trazendo esse exemplo lá de trás, que não é novo, mas que tem muito forte na Paraíba, Rio Grande do Norte, no Ceará, esses supermercados de bairro, que são grandes redes alguns, eles conseguiram se manter e sobressair no mercado, porque eles foram atrás de informação, de união. Então, talvez seja uma saída também para as pequenas. Não consigo sozinho, mas em grupo, em vez de olhar o outro como um mero concorrente, eu posso atuar contra as empresas maiores, né? Fica a grande ideia aí. Uma frase, seu Instagram, para nosso encerramento aqui. Felipe, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sua missão aí como advogado tributarista. Mas coloca aí uma frase final, deixe seu carimbo aí e diga aí seu Instagram para as pessoas lhe seguirem. Tá. O Instagram é Felipe Crisanto. E talvez é a frase que eu carrego comigo, né? Se tá com medo, vai preparado. Porque o medo vai ser a cereja de bolo para que você tenha sucesso. Sucesso sempre, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, meu amigo.